Bom dia, gente. 8h30, depois da festa ontem. É bom que todos estão aqui, né, para prestigiar os palestrantes. Primeiramente, agradecer a Bradet na pessoa do Walter. Uma honra, novamente, estar podendo participar desse evento, contribuir, né, na organização e estar presidindo aqui essa mesa, onde nós vamos debater nesse tema que é muito importante, né, para a gente, a questão do ICMS. Temos aqui referências, né, Ricardo, que delimitam aí a regra aí durante tanto tempo aí sobre esse tributo, né, na nossa legislação mineira. Ontem nós tivemos, né, um grande ensaio ali, né, dos grandes problemas, né, que nós enfrentamos, né, um pouco acalorado, mas demonstrou ali, né, o tanto que, né, o tema gera debate e merece uma reflexão e estudos aprofundados. Então, sem maiores delongas, passando a palavra aí para o Carlos Vitor, que vai tratar sobre a base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular. Bom dia a todos. Agradecer inicialmente a presença de todos vocês que estão aqui para assistir, né? O congresso é sempre feito em função de vocês. Agradecer a Bradet, na pessoa do presidente, Walter Lobato, pelo evento cada vez mais grandioso e competente, né? E dizer que é um prazer estar numa mesa repleta de juristas que bem conhecem o ICMS. Eu fico aqui na função representando os estagiários do ICMS, né, tentando sempre aprender com ele, especialmente com o professor Zé Eduardo, que é uma referência nacional em termos do ICMS. Bom, Pode falar? Bom, me encarregaram de falar sobre esse tema, tanto quanto áspero, né? A base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular. Dentro do prazo legal, né, de 20 minutos, vou tentar expor em torno desses 6 tópicos que estão apontados aí, né? Para se falar da base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, uma primeira questão que não posso deixar de registrar, até por estar na companhia do professor Zé Eduardo, é sobre a ocorrência do fato gerador do ICMS nessas saídas para estabelecimentos do mesmo contribuinte, né, nas operações interestaduais. É uma questão que jurisprudencialmente se encontra superada, mas, apesar da jurisprudência, na prática ela permanece, porque há uma dissintonia grande entre a jurisprudência e a prática tributária, né? A opinião dominante, seja na jurisprudência, seja na doutrina, e, salvo engano, é sempre um perigo falar na presença do próprio autor, o professor Zé Eduardo me corrigirá, mas ele também compõe a grande maioria dos autores que entendem que não há fato gerador nessa situação por não haver circulação da mercadoria. O STJ tem entendimento consagrado na súmula 166 e, mais recentemente, no tema repetitivo 259, dizendo que não constitui o fato gerador do ICMS a remessa entre estabelecimentos. O Supremo Tribunal Federal vai na mesma linha, né? Uma decisão mais recente do STF, do ilustre ministro Luiz Fux, abordando exatamente a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte situados em estados distintos. Apesar disso, encontram-se na doutrina manifestações reconhecendo a ocorrência do fato gerador. Eu registraria aqui a opinião do professor Hugo de Brito Machado, há trabalhos mais antigos do professor Souto Maior Borges, do meu colega, ilustre procurador do Estado, Célio Calume, também sustentando, e numa posição intermediária, a posição do professor Roque Carrasa, segundo a qual, nas operações interestaduais, incidiria sim o ICMS em respeito, em decorrência do Pacto Federativo, para evitar que estados remetentes e destinatários viessem a ser prejudicados, né? Então, ele diz que nessa peculiar situação, para se preservar o Pacto Federativo, deve-se reconhecer a incidência do ICMS, embora para ele não configure fato gerador a remessa entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Eu lembro aqui a observação feita pelo Célio Calume, na obra dele, o ICMS didático, de que o Pacto Federativo justificaria também a remessa entre estabelecimentos em municípios diferentes.
porque a circulação ou não, o reconhecimento ou não da circulação de mercadoria afetaria os interesses dos municípios no que se refere ao valor adicionado fiscal. Mas é só esse registro mesmo. A lei complementar, a despeito da jurisprudência, e é curioso porque não conheço nenhuma decisão que expressamente tenha afirmado a inconstitucionalidade do atual artigo 12, inciso 1, da Lei Complementar 87, ela afirma a incidência do ICMS nos deslocamentos de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E aí, então, nós chegamos ao objeto da palestra propriamente dita, né? Que é a base de cálculo, então, a ser adotada nessas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E nós temos na Lei Complementar 87 uma regra específica que define 3 bases de cálculos diferentes. Está lá no artigo 13, no parágrafo 4º, adota-se o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria nas operações comerciais, nos estabelecimentos comerciais, o custo da mercadoria produzida no caso de industrialização de mercadoria, na entrada em estabelecimentos industriais, e uma regra remanescente, o inciso 3, o preço corrente no mercado atacadista. A lei fala em mercadorias não industrializadas e entende-se com uma certa uniformidade na doutrina e na jurisprudência, que isso abrangeria os produtos primários, né? Bom, vamos tentar, então, entender essas 3 regras e, claro, eu vou tentar apontar aqui algumas polêmicas que existem em torno dessas 3 bases de cálculo diferentes do ICMS. Com relação ao primeiro item, né, o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 13, o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria, como eu disse, essa é a regra, é a base de cálculo a ser adotada nas operações entre estabelecimentos comerciais, né? A mercadoria que se destina à comercialização. O professor Hugo de Brito Machado, ele entende que essas regras são regras de difícil compreensão, de difícil execução, né? Ele entende que poderiam ser adotados critérios mais fáceis, mas ele então diz, parece ser óbvio, né, que o valor pelo qual o estabelecimento remetente tenha recebido em data mais recente mercadorias da mesma espécie. Então, é um critério cronológico. A última entrada, antes daquela entrada que vai ser tributada, é que deve servir de base de cálculo. Tem surgido alguma polêmica em torno do que se consideraria propriamente um estabelecimento comercial, né? O entendimento do Estado de Minas Gerais, por exemplo, é o de que não basta a mera classificação de um estabelecimento industrial para não se aplicar essa regra do inciso 1. Para que não se aplique a regra do inciso 1, seria necessário que houvesse alguma operação de industrialização nessa mercadoria, né? Se não há operação de industrialização, ainda que o estabelecimento seja classificado como industrial, a base de cálculo será do inciso 1. Então, examina-se, vamos dizer assim, a substância da operação e não a classificação do estabelecimento em si, né? Então, mesmo que a remessa seja feita entre 2 fábricas, se não houver aí uma operação de industrialização, será considerada comercialização e a regra será do inciso 1, a base de cálculo será o valor da entrada mais recente. Uma outra questão com relação à base de cálculo no inciso 1, né, entrada mais recente, vem de algum entendimento doutrinário que tem sido exposto. E aqui eu cito uma matéria publicada recentemente no Jota, né, da Fernanda Ramos Pazello e Pietro Colarossi Jacobi, em que eles entendem que nesse valor da entrada mais recente deveriam ser excluídos os valores dos tributos recuperáveis, o próprio ICMS, PIS e COFINS, né? Porque estes valores não integrariam o custo da mercadoria. Logo, não deveriam ser computados tais valores ao se calcular a entrada mais recente. O nosso egrégio Conselho de Contribuintes, vários conselheiros aqui presentes, que sempre me envaidece, né, e, claro, aumenta a minha responsabilidade em falar na presença deles, tem algum entendimento já sobre o tema, e aqui eu cito uma decisão
afirmando que não se deve fazer essa distinção entre tributos recuperáveis e tributos não recuperáveis, né? Entre custo ou não, porque, no caso do inciso 1, a base de cálculo é o valor da entrada mais recente, englobando todas as parcelas que compõem essa entrada. Não há como se fazer essa distinção, que é feita a partir de critérios contábeis, critérios adotados na legislação do imposto de renda e que se baseiam na definição do que seja custo. Como a lei complementar não adotou o custo da entrada mais recente, mas sim a entrada mais recente, deveria prevalecer o valor dessa entrada, não se fazendo nenhuma exclusão. Então, essa é uma das polêmicas, talvez. Não encontrei ainda, na pesquisa que fiz, decisões dos tribunais sobre o tema, mas imagino que esse tema possa ganhar força nos próximos tempos aí. Bom, com relação a outra base de cálculo, ao inciso 2, do parágrafo 4º, o custo da mercadoria produzida. Bom, com relação a essa base de cálculo, a aplicação dela se dá naquelas operações de industrialização, né? Aqui também, com relação a essa base de cálculo, surgem questões em torno da definição do que seja um estabelecimento industrial, e nesse ponto nós temos uma decisão muito citada do Superior Tribunal de Justiça, uma decisão que já tem alguns anos, ela é de 2011, em que se discutiu a classificação de um determinado estabelecimento como industrial ou como comercial. No caso tratado nesse recurso especial 1.109.298, a Nestlé remetia da sua fábrica em São Paulo as mercadorias para um centro industrial em São Paulo e de lá as mercadorias eram remetidas para outros estabelecimentos no país. O Estado do Rio Grande do Sul não aceitou que a base de cálculo adotada entre essa remessa do centro de distribuição em São Paulo para o estabelecimento no Rio Grande do Sul fosse a base de cálculo do inciso 1, a entrada mais recente. Entendeu que, embora a mercadoria houvesse saído de uma fábrica e indo para um centro de distribuição, essa passagem pelo centro de distribuição não teria alterado a natureza substancial da operação anterior de uma operação de industrialização. A escolha pela passagem pelo centro industrial era uma escolha simplesmente logística da empresa, da Nestlé, né, para facilitar a remessa das mercadorias, mas não teria alterado a substância da operação. Então, aquela operação continuaria a ser uma operação de industrialização e a base de cálculo, então, deveria ser o custo da mercadoria produzida e não o valor da entrada mais recente. O STF, né, afirmou que, no caso, ele considerou que o centro de distribuição não era estabelecimento comercial, mas mero prolongamento da atividade iniciada no estabelecimento fabril, deslocado fisicamente apenas para aumentar a eficiência da produção. Nesse precedente, foi feita uma afirmação que tem sido repetida em outras decisões do STJ, no sentido de que as regras, as bases de cálculo do parágrafo 4º, os incisos 1, 2 e 3, devem merecer interpretação restritiva. São bases de cálculo específicas, que são exceção à base de cálculo genérica do ICMS, e, por isso, a interpretação dela deve ser restritiva. Bom, nesse mesmo tema, o custo da mercadoria reproduzida, há duas decisões do Superior Tribunal de Justiça que não enfrentaram propriamente a questão, mas trouxeram à discussão um problema que coloca em conflito o Estado do Rio de Janeiro com o Estado de São Paulo e com o Estado de Minas Gerais. Qual é o problema, basicamente? As legislações de Minas Gerais e de São Paulo, os regulamentos do ICMS, definiram de forma mais minuciosa o que comporia o custo da mercadoria, né? E saíram um pouco da afirmação mais genérica contida na Lei Complementar 87, né? Que menciona ali alguns critérios do que seja entendido como custo. O STJ, então, se deparou com esses problemas. O Estado do Rio de Janeiro
glosou, vamos dizer assim, as bases de cálculo adotadas nas operações interestaduais vindas de Minas e vindas do Estado de São Paulo, por entender que, no custo, teriam sido apropriados determinados itens que não encontravam previsão específica na Lei Complementar 87. Eram, vamos dizer assim, uma expansão ou uma regulamentação da Lei Complementar 87, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse, não, o STJ já disse lá naquele precedente de 2011, o RESP 1.109.298, que a interpretação é restritiva. A legislação de Minas, a legislação de São Paulo não pode expandir esse conceito, não. E considerou, então, incorreta a base de cálculo adotada. Cabe aqui uma explicação, né, óbvia, que para o estado de origem, inflar a base de cálculo nas remessas interestaduais aumenta a arrecadação daquele estado. Né? E para o estado de destino, obviamente, diminui a tributação lá em razão do crédito que deverá ser apropriado. Então, essa disputa é mais um capítulo, né, é mais um item da guerra fiscal entre os estados em torno da sempre complexa figura do ICMS. Bom, em ambos os casos, o STJ não entrou diretamente na questão de mérito. Ele não decidiu se é possível, sim, as legislações definirem mais minuciosamente ou expandirem o conceito de custos colocado na Lei Complementar 87. O STJ entendeu que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu de forma incompleta, na medida em que ele não especificou por que razão aquelas parcelas que compuseram o custo não deveriam ser computadas. Ele entendeu que faltou fundamentação nas decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ele apenas afirmou que a interpretação não poderia ser restritiva, mas não explicou por que uma interpretação restritiva retiraria esta ou aquele item que foi considerado pelos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Então, ele anulou as duas decisões e, até onde eu acompanhei, não houve nova decisão do STJ sobre essa matéria. Então, aí as afirmações, né, o ministro Herman Benjamin, num dos precedentes, ele diz que o Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, deveria esclarecer melhor o que compõe, o que pode compor ou não esta base de cálculo. E o ministro Gurgel de Faria, que é um tributarista, né, ele especificou ainda, né, os pontos de vista ou as orientações diferentes. O Estado do Rio defende a taxatividade do rol, do artigo 13, parágrafo 14, e, de outro lado, a parte, no caso desse precedente, salvo engano, era Kraft Food, ela se baseia no regulamento de Minas Gerais, que operacionalizou o referido dispositivo da lei complementar, dando uma interpretação mais elástica ao que comporia ou não comporia o custo da mercadoria. Então, o ministro Gurgel disse que era necessário que o TJ explicasse detidamente cada um dos itens que ele estava glosando. Bom, a legislação de São Paulo e de Minas Gerais, nesse ponto, elas são semelhantes. Aí, só a menção ao artigo 43 do regulamento do ICMS, né, ela define o que seja matéria-prima, incluindo aí os chamados encargos de exaustão dos recursos naturais, o que é material secundário, colocando aí a energia elétrica. Ela define o que é mão de obra, distinguindo entre mão de obra humana e mão de obra tecnológica, né, colocando vários itens aí que deveriam compor o custo na visão do Estado de Minas Gerais. Também especifica aí o que seja o acondicionamento de mercadoria, que são os itens tratados na Lei Complementar 87 de forma mais genérica, né? Ela fala em mão de obra, em acondicionamento, né? E não entra em mais detalhes. A legislação mineira faz esse detalhamento e aí surge essa polêmica. A legislação mineira pode, ou a legislação de qualquer estado, né, pode expandir ou pode especificar, pode detalhar esses custos? Aqui é apenas uma comparação entre o que diz a lei complementar e o que vem a dizer o regulamento de Minas Gerais, que eu tomei como exemplo. Custo da matéria-prima é o que diz a lei complementar. A lei mineira diz custo da matéria-prima, inclusive encargos de exaustão. Material secundário,
materiais e insumos consumidos, direta e indiretamente, e também a energia elétrica. Né? A questão a ser resolvida é: energia elétrica pode ser entendida como material secundário? Mão de obra. A lei complementar só diz mão de obra. A legislação mineira, ela fala: o custo da mão de obra própria, pessoal e de terceiros, utilizada direta e indiretamente. Ela inclui nos custos os encargos sociais e previdenciários, locação, uma série de outras despesas, e tudo isso compõe o custo. Ela faz a distinção, inclusive, também entre mão de obra tecnológica, né, e o acondicionamento. A lei complementar diz simplesmente acondicionamento, vem a legislação mineira e especifica todos esses itens aí. Bom, então, com relação ao custo da mercadoria, são, na minha visão, esses pontos mais polêmicos em torno aí, sempre, né, um pano de fundo de guerra fiscal entre os estados. O último item do artigo 13, parágrafo 14, que seria aplicável aos produtos primários, fala em preço corrente no mercado atacadista do estabelecimento. Né? Embora a lei diga mercadorias não industrializadas, a opção majoritária na doutrina e na própria jurisprudência é de que essa expressão se refere a produtos primários. Né? E aqui, um tema que é muito caro a nós mineiros, né? Em razão da conhecida tradição mineira na exploração de recursos minerais, diz respeito à transferência desses recursos minerais. Minas Gerais, há muito tempo, tem um entendimento, e esse entendimento foi manifestado em um artigo já antigo, né, de 2012, do professor Onofre Alves Batista Júnior, também procurador do Estado, ex-advogado-geral do Estado, no sentido de que o inciso 3 merece uma interpretação teleológica. A preocupação de Minas Gerais se daria especialmente com relação à exploração do minério, em que muitas vezes o minério de ferro é extraído aqui de Minas Gerais, passa por um processo de beneficiamento inicial e depois ele é remetido para estabelecimentos em outros estados, onde aí efetivamente ele vai sofrer um processo de industrialização. Né? Minas Gerais entende que esse beneficiamento, eu poderia dizer aqui, dessa início de industrialização, não deveria ser considerado para definir esta operação como uma operação de industrialização. E assim, a base de cálculo, em vez de ser o custo de produção, que é um custo muito baixo em relação ao minério de ferro, por exemplo, deveria adotar como base de cálculo o preço corrente no mercado atacadista, que é um preço mais alto. Assim, Minas Gerais teria uma arrecadação melhor, né? A incidência do ICMS se daria em valores maiores do que se a hipótese fosse enquadrada no inciso 2, que trata de industrialização. Né? Então, essa é a proposta do professor Onofre. O Conselho de Contribuintes vai nessa linha, até onde percebi, decisões, inclusive da Câmara Especial, que é o órgão uniformizador do Conselho de Contribuintes, adotam também essa interpretação, né, que o beneficiamento do minério não seria propriamente uma industrialização. Então, nestas remessas de minério de ferro, especialmente, a base de cálculo a ser adotada seria o preço corrente do mercado atacadista. Bom, nessa síntese, né, que eu procurei fazer aqui, essas, então, são as bases de cálculo aplicáveis nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Até conversei antes aqui com a doutora Luciana, com outros, o doutor Marcelo mesmo, né, sobre vamos dizer assim, a litigiosidade em torno desse tema. E não é uma litigiosidade, vamos dizer assim, muito acentuada. Né? Não é fácil encontrar decisões, né? Não são decisões tão corriqueiras, não são casos tão próprios dos litígios que comumente ocorrem entre fisco e contribuinte. E uma questão que talvez possa se colocar é que, em Minas Gerais e em São Paulo, por exemplo, se permite, aí o regulamento do ICMS de São Paulo, se permite a adoção de regimes especiais para definir a base de cálculo nessas operações interestaduais. Né? E talvez, e aqui é uma afirmação absolutamente, se eu quisesse falar bonito, eu falaria uma intuição, mas na verdade é um chute,
né, de que muitos dessas bases de cálculo devem estar tratadas em regimes especiais celebrados pelos contribuintes. E aí se chega a uma solução conciliatória entre o fisco e o contribuinte para que essa tributação nas operações interestaduais não gere mais litígio entre fisco e contribuinte. Então, o Estado de São Paulo, só para ilustrar aqui, permite a adoção de regimes especiais para fixar essa base de cálculo. O regulamento de ICMS de Minas Gerais também permite, né? E aí ontem, assistindo o painel inicial, eu vi a palestra do professor Chueri, né, em que ele pensava, né, ele argumentava, quando é que, por exemplo, a Receita Federal e o contribuinte vão se sentar para discutir e estabelecer, por exemplo, um preço de transferência? Ele dizia, isso não vai acontecer nunca, né? Não tenho lá muita experiência no plano federal. Mas no plano do ICMS, isso acontece com muita frequência, né? Para mim, já passa da hora de nós, tributaristas, nos preocuparmos mais seriamente com esses contratos, verdadeiros contratos fiscais que se constituem em regimes especiais, porque eles acabam criando regras que são regras tipicamente contratuais, estabelecidas pelas partes, dentro, é claro, de certos limites que a legislação impõe, mas que são regras que escapam ao que está disposto na legislação, né? Então, a legislação de São Paulo faz isso, a legislação de Minas Gerais faz isso. Tenho certeza que no Brasil inteiro isso ocorre, e em vez da regulamentação prevista no artigo 13, parágrafo 4º, ao fim e ao cabo, nós temos um contrato entre o fisco e o contribuinte que fixa uma base de cálculo que seja mais cômoda para ambas as partes, que chegue a um certo equilíbrio, né, entre as partes, e isso acaba evitando que os litígios prosperem em termos tributários. Então, esperando ter não excedido muito o tema, ter respeitado o tema, essas eram as minhas considerações a fazer sobre o tema que me foi proposto. Muito obrigado.